Bom dia. Eu fico muito feliz de ver aqui a sala cheia, né? Eu queria agradecer por vocês separar hoje 2 horas na sua agenda para participar desse evento. Também sei que a gente tem bastantes conexões, pessoas entrando remoto, né, nas localidades. Então, eu agradeço a todos vocês por tirar um pouco do seu tempo, investir esse tempo para escutar o que é empatia e o que o grupo hoje vem a propor e quer discutir. Meu nome é Maria del Mar Espinosa, eu sou colombiana. Eu acho que a maioria de vocês já perceberam que o sotaque estava aí diferente, né? Trabalho na unidade de cacau e chocolate. Estou no Brasil há 3 anos e sou gerente de supply chain. Hoje eu venho representar um pouco do que é a diversidade dentro da Cargill, mas também hoje eu tenho uma missão bem importante, representar 2 grupos de mulheres dentro da Cargill. O MOB, que é Mulheres Operando no Brasil, e o outro, o CWN, do qual eu faço parte, que é a rede de mulheres na Cargill São Paulo, que começou em novembro do ano passado. E hoje eu queria pedir para vocês que me acompanhassem, dando um alça de palmas para essas meninas, ou essas pessoas, ou minhas colegas, as quais, com o dia a dia, além do trabalho, estamos tentando construir um ambiente mais equitativo. Então, eu só queria um segundinho, se vocês, minhas colegas, puderem ficar em pé, e eu peço para vocês que estão aqui na sala dar uma alça de palmas de agradecimento, porque estão criando a diferença. Obrigada. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de diversidade, de empatia, de identidade de gênero. E hoje preparamos uma palestra muito especial para vocês, tá? Quem que preparou? O MOV e o CWN juntamos os esforços e hoje, no dia 25 de abril, a gente sentou juntos para pensar em que podíamos discutir e saiu essa palestra de hoje, a qual espero que vocês se interessem, que fiquem atentos, que fiquem abertos. Essa palestra pode chamar ou ligar alguma luz na cabeça, nos mapas mentais que nós temos. Então, eu peço que vocês fiquem atentos para pegar um pouco desse conhecimento que vai ser entregue hoje, tá bom? Quem que vai fazer essa palestra? A palestra vai ser feita pela Pamela Seligman. Ela é argentina, está morando aqui no Brasil há 30 anos. Ela é coach organizacional e também ela é consultora. E conheço o trabalho dela faz um tempinho, sou fã do trabalho dela. Ela trabalha por América Latina e Europa, trabalha com grandes empresas como a Johnson, a Pfizer, a Nestlé, entre outras grandes. E aí eu peço, enfim, que vocês recebam ela com muito carinho, que eu acho que ela fez um grande trabalho preparando essa palestra. Antes de chamar a Pamela para começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês como vai ser a dinâmica de hoje. Então, a palestra vai ser mais ou menos até às 11 da manhã. Daí a gente vai abrir 20 minutinhos para perguntas, tá? E um bate-papo. Então, vamos ter 20 minutos para perguntas. E os últimos 10 minutinhos vão ser para um vídeo organizacional corporativo, que a equipe de RH e Comunicações preparou para hoje, tá bom? Antes de começar, então, essa palestra, chamar a Pamela, eu queria chamar a Andrea Anjos, que é nossa sponsor no CWN, e o Laerte Moraes, que no dia a dia ele promove um ambiente mais equitativo de trabalho. Obrigada. Bom dia, pessoal. Como a Maria já comentou, é muito satisfatório ver aí a sala cheia, e não só cheia de meninas, mas também de meninos. Então, acho que de um menino aqui também, né, que pode ser nosso sponsor. Obrigado aí para quem está online, também assistindo. Esse é o terceiro dia, né, da nossa Semana de Diversidade, onde a gente traz o CWN junto com o MOB para debater essas questões relacionadas à equidade de gênero, a empatia em relação a um tema que muitas vezes se debate, se discute, e algumas pessoas ainda têm um pouco de viés em relação o que sai dessas discussões, né? Coisa de panelinha de mulheres que resolvem se juntar para discutir questões que não necessariamente são mais realidade no mundo de hoje. E, infelizmente, o que a gente percebe é que, sim, são questões que, mesmo depois de tantos anos se debatendo, quando a gente pensa em grupos de discussão de diversidade e de inclusão, que é tão importante para o sucesso de qualquer empresa, e por isso que a Cargill coloca isso como meta importantíssima,
todo grupo de mulher que se tem em empresas, em localidades onde essa diversidade se trouxe muito cedo, existe há muito tempo, e os demais que chegaram, né, seja o racial, seja o Pride, eles vieram na esteira de vários debates de minorias, de percepções, de coisas que foram iniciadas por movimentos de mulheres, que trouxeram a discussão de inclusão e diversidade como imprescindíveis para um mundo mais respeitoso, um mundo onde as pessoas possam valorizar as diferenças. E, ainda assim, depois de tantos anos debatendo isso, o CWN, inclusive, debatendo isso, a gente ainda percebe coisas mínimas, corriqueiras, e se surpreende com depoimentos e comentários que fazem a gente parar e pensar, poxa, isso realmente ainda está acontecendo no século atual, na nossa empresa, aqui no nosso andar, na nossa enterprise? Sim. O dia de hoje e tudo que a gente vem fazendo aí ao longo do último ano serve principalmente para nos lembrar que, apesar de tantas conquistas, apesar de tantos avanços, existem sim, mínimas coisas que podem ser resolvidas num simples diálogo, num simples debate, numa simples conversa, e, principalmente, num simples processo de educação. E educação não somente de nós, mulheres, mas também vocês, homens, que aqui se encontram e que são gestores, que são pais, né, que são maridos, são parceiros. Então, eu realmente gostaria de convidar a aproveitar aí o reconhecimento, sim, ao todo o time do CWN Brasil e MOB, mas convidar que os homens também participem dessa iniciativa, participem desse diálogo. E o Larte está aqui hoje como um dos convidados, também já formalmente, né, solicitando a sua participação, a apoiar o MOB e o CWN, mas eu gostaria de estender formalmente a todos para que participem, que se juntem a nós nesse diálogo, porque todos ganham. E a Cargill, de novo, ganha muito com o espectro amplo de diversidade e inclusão, mas, principalmente, quando a gente vai falar do tema de mulheres na empresa, e mulheres mães, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres, e que ainda tem muito a se avançar, a se promover em relação a vários tipos de vieses que ainda encontram vez no nosso dia a dia e na nossa empresa. Então, meu convite hoje é para que vocês aproveitem o dia, debatam, questionem e, principalmente, cascateiem esse aprendizado, essa vontade que todos nós temos de fazer a diferença. Tá? Laerte. Obrigado, André. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, eu queria agradecer colocar esse palco, senão vocês não conseguiriam me ver bem, por causa da altura. Então, fico bem à vontade aqui em cima. Mais do que reforçar a importância desse trabalho, da inclusão da mulher e tudo isso, acho que isso está bem trabalhado por todo mundo. Eu queria dar um pouco mais um depoimento, a minha perspectiva de como eu enxergo a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a mulher na sociedade. E eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso. E aí você vai pensar, ele tem dificuldade porque ele tem esse estereótipo de ser o típico cara grande, forte, com um cara de machista, autoritário. Não é por isso que eu tenho dificuldade. A minha dificuldade sempre foi o contrário. Eu praticamente não percebo a diferença no tratamento que a gente deveria dar no ambiente de trabalho, principalmente. Eu venho de uma experiência, tanto familiar como profissional, onde a gente nunca fez esse tipo de distinção. Primeira coisa, eu acho que me assusta um pouco o que a Andrea mencionou, quando a gente ouve alguns relatos, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir para falar de equidade e de qualquer tipo, de gênero, de opção sexual, de raça, do que for, é partir do respeito. Eu acho que quando a gente ouve que algumas pessoas, por determinadas razões, não são tratadas com respeito, a gente tem que parar e pensar. O primeiro passo para a equidade é respeito. Se a gente não tiver respeito com o próximo, a gente não vai ser respeitado. E qual é a definição de respeito? Quem se arrisca a dizer o que é respeitar? O que é tratar o outro com respeito? Eu acho que respeito é você não fazer com o outro, ou tratar o outro de uma forma que você não gostaria de ser tratado. É tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Tem mais alguma outra observação? O que eu gosto do respeito, eu entendo, quando faz essa observação, Rodrigo, que respeitar é tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado.
Só que o outro não é como a gente. Ele não quer ser tratado como eu sou tratado. Ele quer ser tratado como ele gosta de ser tratado. Então é perceber a diferença e lidar com o outro de acordo com a necessidade do outro e a forma. O conteúdo não tem que mudar, mas a forma tem que mudar. Então isso é importante. Quando você fala de equidade, você fala de respeito. E o respeito é merecido à medida que a gente cobra ser respeitado. Muitas pessoas são desrespeitadas porque elas não sabem dizer não. Não sabem dizer, você passou do limite. Eu não aceito isso. Se a gente tiver essa capacidade de dizer para o outro, não aceito isso, isso é falta de respeito, muda o ambiente que você se relaciona. E muitas vezes, e eu não consigo determinar claramente qual a razão, a mulher tem mais dificuldade de fazer isso. A mulher tem mais dificuldade de falar, não, não quero, não acho que seja isso. E tem que ter coragem para falar isso. Fala, Rodrigo. Comecei falando justamente, é difícil você falar assim, o que você gosta? Ah, mas eu tenho você começa a pensar o que você gosta ou não. Mas o que você não gosta, você facilmente identifica. Sim. Então vai muito em linha com o que você fala. Tem coisas que eu sei que eu não gosto, que eu não tolero. Então esse tipo de comportamento... É inadmissível. Mas tem outra postura que eu sempre tomei para mim, é que a causa pode ser geral, global, mas o reflexo é individual. Cada um sabe como tem que fazer, como tem que se manifestar, e como tem que se apresentar, e como tem que buscar o seu próprio caminho. Então, não adianta a gente se esconder atrás de uma causa e não fazer o nosso dia a dia, tomar decisões e arbitrar da maneira que a gente precisa. Então, o primeiro ponto é se estabelecer um ambiente de respeito. Se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada e tem que ser endereçado. A abertura nessa empresa é para que se enderece todas as questões de falta de respeito. Abaixo disso não dá para conversar. Acima disso, a outra perspectiva que eu vou trazer, e é muito mais a perspectiva individual, é que a realidade está aí. A realidade não muda do dia para a noite. Eu tenho que enfrentar essa realidade, independente se eu sou homem, se eu sou mulher, o que eu seja. E está para todo mundo. Então, a pergunta que eu faço, quando eu enfrento uma dificuldade, é o que eu tenho que fazer para superar essa dificuldade? Porque muitas vezes a gente põe na posição seguinte, eu não consigo fazer porque o ambiente não permitiu. Eu não consigo fazer porque o outro não deixou. E tem um monte de justificativa e tem muita coisa bastante clara que isso é verdade, mas isso não resolve. Se você não parar e pensar, mas eu já fiz tudo que eu podia fazer. Resolveu? Não. Se não resolveu, você não fez tudo que podia fazer, ou você não fez da forma correta. Então é sempre procurar pensar, o que eu preciso fazer de diferente dessa vez para conseguir o objetivo ou chegar onde eu gostaria de chegar. E não falar, eu fiz tudo. Você sempre fez tudo, se não chegou lá, se não chegou, se não deu certo, no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no fim. Então, pessoalmente, independente de gênero, a gente tem que buscar aquilo que a gente acredita e brigar por aquilo e achar alternativas e achar formas. E mais do que falar sobre isso, acho que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Apesar de todo esse jeito mais direto, mais áspero que eu tenho, eu procuro não fazer nenhum tipo de distinção e quem trabalha comigo sabe disso. Hoje, na minha liderança dos 2 negócios, de leadership team direto e o primeiro nível, quanto vocês acham que é a participação das mulheres, onde se diz que mulher não tem espaço nas organizações? Qual o percentual de mulheres que a gente tem? Eu vou dar só uma dica rapidinho, que na Cargill Brasil, esse número é 29%, mulheres em cargos de liderança. Então, quantos vocês acham que o time do Laerte representa? Não vale o time do Laerte. Ele está acima ou abaixo dessa realidade da Cargill, corporativamente falando? Abaixo. Por que você acha que ele está abaixo? Aqui na Cargill eu tenho visto poucas mulheres de liderança aqui no escritório de São Paulo. Então, vale mais o dado do que a percepção para mudar a percepção. Eu tenho 43% de mulheres no grupo de liderança nosso, entre um grupo que dá mais ou menos umas 40 pessoas. E por que eu tenho isso? Eu nunca escolhi uma pessoa por gênero, eu só escolhi por competência. E quem trabalha com a gente sabe disso. E hoje, se for escolher por gênero, eu tenho que começar a fazer o inverso, porque nós só achamos qualificação em pessoas do sexo feminino. Por incrível que pareça, hoje, se olhar a quantidade de pessoas que têm entrado em cargos, vamos dizer, mais de liderança, tem aparecido muito mais mulheres capacitadas do que homens. E não tem restrição, não tem mudança, não tem avaliação, não tem nada que faça a diferença.
Então é isso, gente. Tem que criar, fundamentalmente, o que a gente faz. Respeitar a capacidade de cada um, respeitar a opinião de cada um e criar um ambiente que as pessoas possam participar e se manifestar. Então é isso que eu queria encorajar vocês, independente de gênero, olhar um pouco para si e falar o que eu posso fazer de diferente para ser melhor hoje do que eu era ontem e ser melhor amanhã do que eu sou hoje, tá bom? Passar a palavra para a Pamela agora. Antes de passar para a Pamela, eu só queria aproveitar seu dado, que é super importante, e os demais líderes, que todos nós aqui somos líderes, né, das demais áreas de negócio da Cargill, que saiam daqui com esse dado como meta para que seja alcançado nas suas lideranças também. Então, é um pedido que eu faço para todos. Mas só ressaltando, gente, isso é consequência, não é objetivo. A gente tem que criar um ambiente para que isso aconteça. Não tratar isso, da minha opinião. E eu também não gostaria de ser tratado assim. Saber que eu estou nessa posição porque precisa de um cara com 130 quilos, com 2 metros de altura e que fale grosso para ser o líder do negócio. Não são esses os requisitos necessários para essa posição. Mas a competição ajuda. Não Abre tem portas, dúvida. Laerte. Então, se saírem com esse dado aqui, vão incomodar as outras lideranças. Então, meu pedido para vocês é esse. Que vão com esse target em mente. Se chegar algo próximo, já ajuda. Pamela, agora todas... Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, obrigada Maria, obrigada Andrea, obrigada Laertes, obrigada ao grupo das organizadoras. Eu sou argentina, por isso meu nome é Pamela. Eu sou argentina até o dia 15 de junho, depois eu me escondo até o dia 15 de julho, porque eu não sou louca. Eu vou ficar guardada na minha casa. São 30 anos de Brasil, algumas copas já nas costas. Então, assim, quando começa o tema futebol, eu fico guardada em casa. Aprendi. E depois que a gente passar as vergonhas todas, mútuas, as do 7-1 e a do sair sempre segundo, aí a gente volta a lidar de novo com a binacionalidade. Moro no Brasil há 30 anos, como a Maria falou. Tenho um pouco menos de sotaque do que a Maria, só um pouquinho. Fui convidada por esse grupo incrível de gente com um ideal para compartilhar com vocês essa hora e pouquinho. O tema central é mulher, mas na hora de construir vieram mais 2 temas, então a nossa palestra é tritemática. Nós vamos falar de empatia, nós vamos falar de diversidade como um todo e vamos falar de mulher. Antes de começar a trabalhar e fazer a primeira brincadeira, eu queria contar algo que tem a ver com meu nome. Aqui no Brasil, meu nome é Pamela, mas na Argentina é Pamela. E eu faço questão de me chamar Pamela. E as pessoas falam, como que é mesmo? É Pamela. Não, é Pamela. E eu vou contar uma coisa para vocês, que tem a ver com o nosso tema. Eu tenho 50 anos, acabei de fazer 50 anos há 2 meses. Eu sou a primeira Pamela da Argentina. Meu pai pôs esse nome, abriu um processo jurídico, blá, 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 para eu poder me chamar desse jeito. Mas essa não é a coisa que eu quero contar para vocês. Eu quero contar para vocês que eu fiquei uma semana sem nome. E eu fiquei uma semana sem nome, porque quando eu nasci, minha mãe só tinha nome para homem. Primeira filha. Sim, sou a mais velha. Velha mesmo, põe a velha nisso. 50 não é fácil. Quando eu nasci, não havia ultrassom. Mas havia 50% de probabilidades de ser de sexo feminino e 50% masculino. Só que havia uma convenção social. Primeiro filho, homem. Então o nome estava reservado para homem. Só que aí eu frustrei todas as expectativas. Já era rebelde de nascença. E aí houve uma convenção na família para me colocar um nome. Com o passar do tempo, eu fiquei grávida. E eu estava tomando um café com a minha mãe, que obviamente me ama e eu amo ela, tá? E eu sou psicóloga, e faço terapia, tudo isso aqui está muito bem resolvido. Eu só quero contar outro aspecto. Estou lá grávida, eu tomando um cafezinho na Copenhague com a minha mãe, e minha mãe, eu de 5 meses, ainda não sabia que gênero, que sexo biológico meu filho ia ter.
E minha mãe fala assim, e se for uma menina, o que você vai fazer? E eu digo para ela, jogá-la do Monte Taigueto. Não sei se todo mundo sabe, o Monte Taigueto era um lugar onde os gregos jogavam os deficientes, físicos, mentais, as pessoas que não prestavam. Minha mãe falou assim, como no Monte Taigueto? Como no Monte Taigueto? Eu falei assim, como que vou fazer? Não estamos muito longe disso. Eu só tenho 50 anos. Começar a trabalhar. Você me ajuda ou eu pego vou pegar o apresentador aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu sou argentina e sou meio italiana, com 2 aparelhos na mão. Eu vou começar a disparar com o microfone e a falar nesse negócio aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Bom, não é essa, é? Então vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês bem rápida, bem rapidinha. Não sei se dá para enxergar direitinho, mas vamos tentar. Só a primeira, acho que vai ajudar. Sim? Uma brincadeira bem rapidinha, só para entrar no mood. Veja na imagem. Quem vê o cálice, levante a mão. Quem vê a velha? Que velha? Quem vê os gêmeos? Gêmeos, gêmeos. Quem vê a pessoa com a cabeça apoiada na mão? Essas linhas estão tortas ou paralelas? Paralelas ou tortas? Para tortas. Quem vê o homem com sax? Quem vê a mulher? Quem vê os dois? Tem gente que não levantou a mão para nenhuma das 3 coisas. Abre o olho. Quem vê a velha feia? Quem vê a mulher bonita? Quem vê os dois? Muito bem. Último teste para ver se a Cargill contrata gente inteligente ou não, tá? Vamos lá. Último teste. Eu vou mostrar essa imagem aí. Ó, a imagem que eu vou mostrar agora. E vocês vão pensar, me vão contar o que acontece nessa imagem. Não o que tem na imagem, um homem, 2 homens, tal, senão o que está acontecendo, como se fosse uma cena de um filme. Vamos lá. Vou projetar 5 segundos. O que está acontecendo nessa imagem, Andrea? Vi um homem falando com outro homem e um atrás observando a conversa. Um atrás observando a conversa. Qual o mudo? O que eles estão fazendo? Não sei o que eles estão fazendo, estão conversando. Imagino, debatendo sobre o futuro da humanidade. Sei lá. Debatendo sobre o futuro da humanidade. Alguém pensou algo diferente? Parece que um está pedindo um lenço para o outro e vai pegar na bolsa. Um está pedindo um lenço para o outro e foi pegar na bolsa. E o terceiro, o que fazia? É um quadro, não é um terceiro, é um quadro. Tá? Quem pensou algo diferente? É um quadro ou é uma pessoa? É um quadro. Quem acha que é uma pessoa? 1, 2, 3. Quem acha que é um quadro? Tá. Não se ganha por maioria, vou avisando, tá? Aqui estão conversando, aqui está pedindo um lenço, aqui estão discutindo negócios. Que outra opção? Outra. Diferente. Estava dando uma bronca. Estava dando uma bronca. E qual é a relação dos dois? Pai e filho. Legal. Pai e filho. Legal. Quem tem a razão? Quem tem a razão? Quem tem a razão? Todos têm a razão? Todos têm a razão? Essa dificuldade que tem a polícia quando ela pede testemunha. Porque aí vem alguém e fala assim, tem um terceiro. Não, era um terceiro. Diz a mulher, era um quadro. Ele fala assim, não, imagina, era um terceiro. Ele estava pegando um lenço, imagina que estava pegando um lenço, estava negociando. Mas imagina que vai negociar um lenço. Aí outra fala assim, não, estava dando bronca. Por que estava dando bronca? Porque foi pegar o lenço. Bom, por que começo a palestra assim? Para a gente poder pensar em algo que se chama modelo mental. Já ouviram falar de modelo mental, mas eu vou explicar um pouquinho de como se forma o modelo mental. Modelo mental obedece a 4, é uma massinha de modelar. Vamos pensar assim, uma massinha de modelar que a gente tem quando a gente nasce. Alguns espiritualistas, com religião e outras crenças, pensam que a massinha já vem modelada. Eu não vou entrar nesse mérito.
não vou cutucar as crenças. A questão é, eu recebo uma massa quando eu nasço e eu tenho 4 fatores que vão modelar essa massa. O primeiro fator é a biologia. Se eu tenho uma deficiência física, por exemplo, auditiva ou visual, a minha maneira de conceber o mundo vai ser diferente, certo? A segunda forma que vai modelar a minha possibilidade, a minha capacidade de ler o mundo, vai ser a linguagem. Se eu tenho uma linguagem mais restrita, as minhas palavras vão modelar meu pensamento, e meu pensamento vai ser mais restrito. Se eu tenho uma linguagem mais ampla, linguagens, por exemplo, como o alemão, linguagens, por exemplo, como o hebraico, linguagens, por exemplo, como linguagens antigas, como o sânscrito, que tem outro tipo de construção, tem muito mais palavras e, portanto, vê muito mais nuances. Sim? Sim? Vou dar um exemplo do que seria uma linguagem mais variada. Um dia caiu um giz de cera na minha casa, eu levanto o giz de cera, olho e falo para meu filho: de quem é esse giz de cera violeta? Meu filho responde: não é violeta. Lilás. Não, mãe, não é lilás. De quem é esse giz de cera roxo? Não é roxo. Eu falei: Arthur, o que é? Maravilha claro. Se você puser roxo, lilás, violeta e maravilha claro, eu não enxergo a diferença, mas ele enxerga. Ele vai numa escola onde as cores são bem treinadas, ou a percepção das cores são bem treinadas desde pequeno. A mesma coisa acontece com a linguagem. Se tenho mais palavras para dizer as coisas, eu vou ter mais capacidade de ver sutilezas que linguagens mais restritas vão modelar uma forma de ver mais restrita. Cultura, vou contar agora um episódio. E história pessoal. Eu sou o filho mais velho, eu sou mais novo. Minha família veio da roça. Minha família era rica e perdeu tudo. Minha família não era rica e ganhou tudo. Em casa vivemos na casa dos meus avós, vivemos numa chácara, vivemos na cidade. Meus avós vieram da guerra. Na casa da minha avó, o arroz de hoje virava bolinho amanhã, que virava sopa no dia seguinte, que virava, porque eles vieram da guerra, então não se jogava um grão de arroz. Tudo isso modela meu pensamento. Cultura. Vou contar uma história para vocês de cultura, de como o modelo mental se manifesta na cultura. É uma história que eu mesma vivi quando vim para o Brasil. Eu estava atravessando a fronteira, vim de ônibus da Argentina para o Brasil e parei no Paraná. Eu era menina, tinha 20 anos de idade, e parei no Paraná para comer um lanche. Quer dizer, o ônibus parou. E eu não sabia português ainda. E o ônibus, o motorista falou alguma coisa como 15 minutos. Eu sabia que eu só tinha 15 minutos. Eu sabia que eu ia tomar guaraná, mas eu não sabia o que eu ia comer. E o que a gente come quando a gente vai para um país que a gente não conhece? O quê? Pão, biscoito, almoço, gente. Macarrão, 15 minutos, não vai dar. McDonald's. Mas estávamos no interior. Exatamente, no Paraná não tinha McDonald's há 30 anos atrás. Eu ia comer um hambúrguer. Então eu cheguei no moço e falei: quero uma hamburguesa com lechuga, tomate, huevo, maionese, ketchup e mostaça. E ele olhou para mim e falou assim: não tem. E foi embora. Já estávamos no minuto 12. Fome, ônibus esperando. Então eu falo para ele não, olho, e tem um cartaz gigante com todas as coisas que a lanchonete tinha, e eu começo a ler. X, burger. X, salada. X, egg. X, tudo. Tem razão? Não tem, não tem, não tem, não tem. Esse é um exemplo de modelo mental cultural. Vocês têm uma palavra que é queijo, vocês substituem queijo por cheese, vocês substituem cheese por X, e vocês querem que a gente coma no Paraná. Não tem jeito. Não tem como. Então, isso é modelo mental. Sim? Sim.
colocou a questão biológica, pelo menos o exemplo que você usou. Vou pegar a unha enquanto eu te escuto, foi tá? uma abordagem muito mais de você não ter algumas capacitações biológicas que te impedem de fazer algumas coisas. Você tem algum tipo de lesão, esse tipo. Eu tenho entendimento que mais e mais, aprofundando o estudo da hereditariedade das coisas, existe um componente biológico de comportamentos. A sociedade tem comportamentos ou expectativa de comportamentos diferentes, mas a origem hereditária traz comportamentos, independente da cultura, independente de como se passaram os últimos 100, 200 anos, vem componentes biológicos no seu padrão genético que te determinam ter determinados comportamentos ou te facilitam determinados comportamentos que não necessariamente são aqueles comportamentos esperados pela sociedade. E isso gera um conflito que, na minha opinião, é um conflito intrínseco, que é bastante difícil de lidar, porque ele vai contra alguma coisa que você está setado enquanto organismo vivo, você está setado para isso. Então, eu acho que tem um pouco mais de componente biológico do que simplesmente a deficiência ou falta de uma capacidade. Não é só a deficiência. Eu dei um exemplo. Eu tenho 1,80 m praticamente de altura. Então, minha maneira de ver o mundo é de 1,80 m de altura. Você sabe como é? Eu tenho um filho de 1,93 m de altura. Ele fala para mim, mãe, eu só vejo o mundo de cima. E isso faz, muitas vezes, com que eu tenha que dizer, Alexandre, menos. Menos, tá? Menos. Tá. É muito diferente você ver o mundo e as pessoas assim, do que você andar pelo mundo olhando assim. Tudo isso cria nosso modelo mental. Quando você fala de componentes biológicos que se herdam, o que a gente sabe hoje desde o ponto de vista da ciência e da psicologia? A gente sabe que traumas podem ser transmitidos geneticamente através de gerações. Então, por exemplo, fome, por exemplo, violência. Então, uma geração sofreu violência e outra geração, 2 gerações depois, por exemplo, em ratos, né? E agora a gente sabe que em gente podem ter aversão a determinadas experiências porque seus antepassados a tiveram, né? E é uma forma de sobrevivência. Agora, o que nós precisamos pensar é se isso é biológico ou se é uma adaptação biológica a um comportamento que houve numa geração anterior que foi social, por assim dizer. Então, assim, vamos supor, se as mulheres eram violentadas há 500 anos e a gente hoje tem um comportamento biológico para evitar a violência, o quanto isso é biológico ou o quanto foi uma adaptação de algo que nasceu social, né? De qualquer maneira, o que nós não podemos mudar a origem das coisas, mas nós podemos ver o que nós podemos fazer com o que temos. Basicamente isso. O mais importante dessa mensagem, para mim, é mostrar que nós temos modelos mentais diferentes e que nós não enxergamos as linhas paralelas iguais ou as linhas tortas iguais. E que diante de um estímulo objetivo, como é uma cena, cada um vai fazer uma leitura dessa cena muito diferente. Sim? Baseado em valores, que vêm da história pessoal, cultura, sim? Que vem disso que acabei de falar. Para vocês é um queijo, para mim é um nada, certo? De uma linguagem que eu vou ter mais ou menos repertório, por isso quando às vezes eu pego no pé de um treinamento e falo, muda a palavra, a pessoa fala assim, mas essa palavrinha é só palavrinha. Não, a palavra muda a maneira em que você percebe, te dá uma outra perspectiva, te muda o modelo mental. É a biologia, né? Porque a biologia vai dar esse aspecto que a gente acabou de comentar. Tá bom? Não sei se eu respondi, sim? Ok. Bom, a questão é permitir-se outros ângulos. Esse é meu filho Arthur, hoje tem 14 anos, mas nessa época dizem que pediam um irmãozinho, o irmãozinho não veio, mas ele ficou uns meses só nessa posição. Até televisão ele assistia desse jeito, né? É permitir-se outros ângulos. E aí o que nós estamos fazendo, de alguma maneira, nessa Semana da Diversidade, é abrir espaço para outras perspectivas. O intuito agora de conversar sobre diversidade não é um intuito evangelizador. Não tem o intuito de dizer o que está certo ou está errado, né? É o intuito de vocês ampliarem perspectivas. Muito bem. O primeiro conceito mais importante da diversidade é o conceito do etnocentrismo. E aí eu vou pedir para uma voz masculina bem potente, que não vai ser a do Laertes. Laertes ou Laerte?
Um Laerte só. Grandão, mas um só. Você poderia ler para mim, por favor? O etnocentrismo é uma visão do mundo na qual o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos. E todos os outros são pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência. O etnocentrismo é uma visão do mundo na qual o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. E todos os outros grupos são pensados e sentidos através dos nossos valores, dos nossos modelos e das nossas definições do que é existência. Sim? Muito bem. Qual é o nosso modelo etnocentrista? Perdão? Eurocêntrico. O que seria um modelo eurocêntrico? Euro é que é euro lendo dinheiro europeu. Mas que seria um modelo eurocêntrico? Me explica mais. Abre essa palavra. É masculino ou é feminino? O etnocentrismo nosso é masculino ou é feminino? Masculino. É masculino. Que cor tem? Branco. Branco, caucasiano. Muito bem. Que orientação sexual tem? Masculino. Que orientação sexual tem? Hétero. Hétero. É masculino, caucasiano, orientação sexual hétero. Que idioma fala? Inglês. Inglês. Muito bem. Que escolaridade tem? Superior completo. Muito bem. Que tipo de esportes pratica? Vamos lá, alto. Eu não posso passar o microfone em todo mundo, mas eu posso dizer o que vocês estão dizendo, para que o pessoal de longe nos escuta. Esqui. Aqui no Brasil não tem esqui, mas tem outras coisas. Tem... Que esportes fabrica? Tênis, pratica tênis, muito bem. Tá. Tênis, golfe, muito bem. Legal. Tem filhos? Sim. Tem. De preferência, homens. E se não... Peraí. E se não, casal. Não vai ser coisa que tenha duas meninas. Pelo amor de Deus, né? Estou olhando para a Simone, que fabricou duas de uma vez só. Muito bem. Como? Casado. Casado. Nem pensar em ser solteiro, ter filho solteiro. Nem pensar. Tá? Então, assim, de alguma maneira, o modelo etnocentrista, ele já está em nossa cultura. Sim? Ok? Quando nós olhamos todos os outros grupos a partir desse modelo, eles se transformam em minorias. Sim? Ok? Me vão seguindo? Muito bem. Quando eu os vejo no mundo real, o mundo real tem 52% de população feminina. É maioria ou minoria? Maioria. Mas quando eu escuto o modelo etnocentrista, eu digo incluir as minorias femininas. Tudo bem? Quando eu falo de religião, qual é a mais praticada no mundo? Islamismo. Mas quando eu vejo do ponto de vista etnocentrista, digo, eu vou incluir a minoria islâmica. Eu tenho uma minoria islâmica aqui no trabalho, porque a maioria é cristã, nem católica, cristã, de preferência até presbiteriana. Sim? 10% do mundo, das pessoas do mundo, tem algum tipo de deficiência. 10% apenas é caucasiana. Aliás, dizem que em 200 anos não haverá nenhum branco puro. Em 200 anos, devido à miscigenação, não vai haver mais branco. 90% do resto do mundo é colorido. 10% é homossexual, que diz. Os outros 90% tem um montão que é e não diz. Mandarim é a língua mais falada no mundo, seguida do espanhol. Não é o inglês. 8% da humanidade financia o que os outros 92% não têm. E 16% da humanidade consome o que os outros 80%
Perdão, 80% de tudo o que é fabricado. E 10% apenas dos africanos alguma vez usaram telefone na vida. Estas estatísticas são para mostrar um mundo muito diferente do mundo etnocentrista que tem iPhone, que é masculino, que é casado, que é heterossexual, que é branco, que fala inglês, que tem 2 filhos, de preferência homens, ou menino ou menina, que joga tênis, que tem ensino superior e que é presbiteriano. Então, uma das coisas interessantes é pensar que quando nós falamos de minorias, estamos falando de minorias dentro de um ambiente etnocentrista. Mas que quando a gente abre um pouco a cabeça, a gente vai ver que não podemos falar de minoria feminina no mundo. Não podemos falar de minoria afrodescendente no mundo. Não podemos falar de minoria islâmica no mundo. É uma questão de zoom. Talvez no mundo corporativo, que é um mundo etnocentrista, ou está sendo um mundo etnocentrista, está mudando, graças a Deus. Sigo. Essa figura aqui é uma figura que eu aprendi há mais de 10 anos atrás, em um curso que eu fiz sobre diversidade na Espanha. E me chamou muito a atenção, na época, pensar nesse iceberg. Esse iceberg é uma pessoa. Uma pessoa. E a gente pode imaginar que a gente encontra com essa pessoa e as características que estão flutuando por cima da água são aquelas que são visíveis. Então, sempre que eu encontrar com uma pessoa, eu vou ver a etnia dela, a corzinha, né? É mais branquinha, é mais pretinha, é mais marronzinha, é mais verdinha, é mais cinzinha, mais rosadinha. Eu vou ver mais ou menos a faixa etária, alguns não aparentamos. Eu vou ver o sexo, mas pode haver erro. E eu vou ver se tem ou não tem uma deficiência aparente, porque também pode haver erro. Quer dizer que de 4 características, das quais 2 podem não ser muito precisas, eu vou tirar uma fotografia e dali eu vou dizer, eu tenho um time diverso. Ou tenho um time homogêneo. E não vou prestar atenção a um grande mundo colorido que tem embaixo da água, que é o que realmente a pessoa traz de diversidade. Que é a sua história pessoal, seus talentos, as viagens que fez, as limitações que tem, os skills que adquiriu ao decorrer da vida, o estilo de trabalho, as inteligências múltiplas. Então, eu escolho estudantes masculinos que venham da administração da GV. E acho que eu tenho um time homogêneo. Mas eu tenho um time diverso. Me explico? Sim? Ou o contrário. Eu acho que porque tenho homens, mulheres, pretos, brancos e orientais, eu tenho um time diverso. E aqui o que eu estou querendo desafiar é o conceito de diversidade. Porque quando a gente vê o ser humano assim, qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega quando a gente vê uma pessoa como um iceberg? Como? Não tem diversidade? Ou só tem diversidade? Somos exatamente. A questão é qual é a fotografia que eu faço da pessoa. Se eu me basear em apenas essas 2 características, que são mais ou menos as únicas 2 que são mais ou menos exatas, eu estou fazendo um quadro muito pequeno para decidir que pessoas estão comigo, que pessoas trabalharão comigo, que pessoas não. Então, eu trago esse iceberg para a gente fazer um challenge do conceito de diversidade. O que é um time diverso? Um time diverso não é se você é de uma cor e eu sou de outra, ou se você é homem e eu sou mulher. Um time diverso é o quanto eu trago modelos mentais diferentes para nosso time. E, às vezes, modelos mentais diferentes podem vir
de um gênero diferente, de um sexo diferente, de uma cultura diferente, de uma biologia diferente. Continuo. Aqui tem um pouco da conclusão, né? Os aspectos externos e visíveis fazem evidente a diversidade e os não visíveis são os que realmente impactam nas equipes. Mas a gente não presta atenção para eles. Então, por exemplo, eu estou cansada de ver nas organizações, a gente vai buscar estagiário nas faculdades de ponta. Por que não buscar um estagiário na Zumbi dos Palmares? Eu tenho certeza que a pessoa que toma um trem 5 horas para vir para a empresa, ela tem uns skills que a pessoa que vem de carro não tem. E eu tenho certeza que esses skills vão ser muito úteis para a organização. Os aspectos mais mencionados são sempre gênero, deficiência e etnia nas discussões de diversidade. E o único aspecto que não é visível, mas que se trata extensamente na questão da diversidade, e para mim é uma questão ancestral, que a gente herda dos tabus, né, da Idade Média, é a questão da orientação sexual. Que para mim, não sei, já passou, o pessoal LGBT já passou, né? Não, vai ser amanhã. Então, vou deixar eles falarem. Mas, assim, para mim, não nos diz respeito. Em um mundo corporativo, quem dorme com quem? Sim? Não deveria nos dizer respeito. Você sabe com quem eu dormi ontem? Você sabe o que eu fiz ontem à noite? Você sabe a noite que eu passei? Então, é importante só a título de diversidade, ampliar a linguagem de diversidade. Amanhã o pessoal do LGBT vai falar, mas quando a gente fala de mulher, é importante entender isso. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando de um aspecto biológico. E para sexo só tem 2, masculino e feminino. Biologicamente nasce menino ou menina, biológico. Sim? Existem algumas pessoas que nascem com uma intersexualidade, nascem com gônadas, nascem com órgãos dos 2. Tá? Mas basicamente é masculino e feminino. Quando a gente fala de gênero, é como a pessoa se percebe. Ela pode ser uma mulher, biologicamente, mas se perceber como um homem. Ou ela pode ser um homem e se perceber como uma mulher. Quando a gente fala de orientação sexual, e orientação não é opção, palavrinha. Quando a gente fala de orientação sexual, é como eu me sinto sexualmente e afetivamente em relação a um outro. Sim? Então, sexo é aqui, gênero é aqui, e orientação sexual é aqui. Sim? Uma vez eu estava falando com um amigo meu, que é consultor, e ele estávamos em um grupo, e é muito comum no grupo dos homens, empresas, fazerem piadas sobre homossexualismo. E ele é homossexual. E ele estava metapiada. E aí eu conversei com meu colega e falei, como você se sente? Ele falou assim, eu me sentia muito mal, mas agora não me sinto mais assim, porque agora já sei que é assim mesmo. Eu falei assim, isso faz uns 20 anos. Aí ele falou assim, 15 anos. Aí ele falou assim, eu falei para ele, como você se sente que eles façam piada em relação à sua opção sexual? E ele me corrigiu, ele falou assim, não é opção, nunca optei. E ele olhou para mim e falou assim, você optou? Eu falei, também não. Quando vi, já era. Ele falou assim, eu também. Ele falou assim, aliás, se eu pudesse optar, optava a ser heterossexual, que é mais fácil. Isso eu deixo para os LGBT amanhã falarem com vocês. Tá? No Brasil são reconhecidos 16 gêneros, em Nova York 31, na Alemanha e no Nepal já é possível você registrar uma criança com um terceiro gênero, com um terceiro sexo, na intersexualidade, e há um projeto a nível mundial de reconhecimento de até 56 gêneros. Cabeça. Aí alguém fez assim, tipo, tudo isso? Tudo isso. Eu também acho que é uma imaginação sem fim, mas é tudo isso. Eu sou bem básica, assim, assim, tudo igual. Mas, assim, tem gente que consegue esse grau de imaginação. Vamos lá. Não vou fazer esse. Vou fazer uma atividade. Antes de apresentar os números. Posso fazer uma atividade, rapidinho? Só que eu vou precisar de voluntários. 2 voluntários, deixa eu ver. Você pode me ajudar? Você gostaria de me ajudar?
Não? Não. Com essa atitude. Não, você quer me ajudar mesmo? Então tá, obrigada. Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, por favor, fica aqui. Você quer me ajudar? Como é teu nome? Gabriela. Gabriela, por favor, fica do lado do Rodrigo. Você poderia me ajudar? Como é seu nome? Ai, não, Rodrigo. Bom, vamos lá, vai. Rodrigo 1, Rodrigo 2. Temos poucos homens e vem com nomes repetidos. Que falta de imaginação. E eu preciso de mais uma moça. Você pode me ajudar? Por favor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão com o microfone aí, né? Bom. Por favor, Rodrigo, vocês ficam juntos ali. Não, Rodrigo e Rodrigo, ficam juntos ali. Isso. Vou fazer algumas perguntas, tá? Qual seria para vocês uma solução possível para a desigualdade social no Brasil? Uma solução, uma ideia. Bem rápida, uma ideia. Começa por educação, Tá. disseminação da educação. Muito bem. Para vocês, qual seria uma ideia para a desigualdade social no Brasil, diferente deles? Pega outro. Dividir a renda de quem tem muito? Muito bem. Parabéns. Outra pergunta. Uma ideia para acabar com os problemas ecológicos do mundo. Qual seria uma boa ideia para acabar, por exemplo, com o problema da escassez da água no mundo? Uma ideia. Política de reaproveitamento. Muito bem. Reaproveitamento de quê? De água de chuva ou de água que a gente consome? Água de chuva, água de uso industrial, Puta. água de cidade. Muito boa ideia. Parabéns. Passa para ela, por favor. E para você, qual seria uma boa ideia para o problema da água no mundo? Diferente da deles, por favor. Uma ideia. Conscientização das pessoas do uso da água? Muito bem. Parabéns. Muito bem. Uma terceira pergunta. Qual que você acha que é o país mais inteligente do mundo? Aquele que consegue colocar mais pessoas na escola. Muito bem. Qual que é o país mais inteligente do mundo? Diferente deles, por favor. Todos são inteligentes, dependendo da maneira como você enxerga. Muito bem, que boa ideia. Excelente resposta. Então, agora, eu vou recompensar vocês. Você vai ganhar 3 bombons. Você, que foi muito bem, vai ganhar 3 bombons. Você, que foi excelente, vai ganhar 2 bombons. E você, que foi maravilhoso, muito obrigada, vai ganhar 2 bombons. Muito obrigada. Podem voltar para os seus assentos. O que você estudou, Rodrigo 1? O que você estudou? Tá. Tem pós-graduação? MBA? Tá. Você estudou o quê? Muito bem. E tem pós-graduação, MBA? Você? Muito bem. Tem alguma pós? E você? E tem alguma pós? Muito bem. E como você se sente? Está feliz? Não, não é sacanagem. Não, não é sacanagem. Nós merecemos. Nós merecemos. Como você se sente? E como você se sente? Aham. Tá. Mas a sua ideia foi muito boa. Na verdade, assim, acho que você continua se esforçando, a gente chega lá. Estamos num processo de transformação. Sim. E você, como você se sentiu? Aham.
Tá. Não entendeu o critério? É tão óbvio. É tão óbvio o critério. É tão óbvio o critério. Claro. Porque eu quis. Quem tem o poder aqui? Quem tem a sacola dos bombons? Eu. Você entendeu o critério? Eu tenho poder. Eu tenho a sacola dos bombons. Aliás, Lindt, tá? Não foi Cacau Show. Como que é? Sim. Coitada, a maioria que nem bombom tem, né? Sim. Perfeito. Muito bem. Alguém pode explicar o que aconteceu aqui? O Rodrigo está tentando colocar serotonina no cérebro e já está comendo um bombom para matar a frustração. Eu vou perguntar para um colega seu. Yuri, prazer em te ver, Yuri. Você sabe o que aconteceu aqui, Yuri? Parece que teve uma preferência Por quê? por alguma questão. Talvez por você ser mulher também. Aham. Não sei. Mas é uma coisa realmente que foi arbitrária. Aham. Arbitrária? Eu tenho poder. Claro, por isso foi arbitrário. Aham. Não, imagina. Foi assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde que eu me conheço por gente que foi assim. Eu acho que quem tem o poder é que define quem vai ganhar mais da forma que ele quiser. Perfeito. E qual foi o critério para pagar as belezas das meninas aqui? E qual foi o critério para pagar as belezas dos meninos aqui? Poder. Agora eu vou revelar como é o mundo de verdade. Que não é muito diferente do mundo dos bombons. No mundo, as mulheres, nos mesmos cargos que os homens, ganham 68% do que ganham os homens. Ou seja, um bombom a menos. Tudo bem? O Fórum Mundial faz a cada tanto uma pesquisa em 145 países, a maioria democráticos, vendo como está a política de saúde e educação, a participação no mundo político e econômico das mulheres. O Brasil está em... Eu pus em vermelho, assim vocês não se perdem em tantos dados, assim. Está fácil. 90º lugar. Atrás do Brasil, na América Latina, apenas Guatemala e Paraguai. E se querem saber, vou contar uma coisa. Paraguai, graças à Guerra de Paraguai, perdeu todos os homens. Todos os homens. E por décadas foi um país de apenas mulheres. Então, cada vez que nascia um menino, era uma coisa. Até hoje, no Paraguai, não legalmente, mas de uso, existe poligamia. Porque existem mais mulheres do que homens. O Brasil só está na frente de Guatemala e Paraguai, no que se refere a direito à saúde, educação, participação política e econômica das mulheres. Estados Unidos não está muito bem. O que eu fiz? O que eu fiz? Estados Unidos não está muito bem na foto, hein? 49º lugar. Os top 5 são Islândia, Noruega, Finlândia, pasmem, Ruanda e Suécia. E em Latam, o primeiro lugar é Nicarágua. Metade de toda a participação política da Nicarágua é feita por mulheres. Ministério, Câmara de Deputados, senadores e tal. Se a gente continuar nessa velocidade, mais ou menos a diferença geral de gênero no mundo vai ser diminuída em 100 anos. No mundo, tá? No aspecto econômico, em geral, tá? Direito à educação, à saúde, isso é o que está correndo mais rápido. Mas econômico, só vamos conseguir paridade em 217 anos.
Em educação, mais rápido. Em 2030, espera-se que no mundo as mulheres e os homens tenham o mesmo direito à educação. Existem países no mundo onde as meninas não podem ir na escola. Hoje em dia, no Brasil, há mais universitários mulheres do que homens. E mais formadas mulheres do que homens. 61% das pessoas que se formam são mulheres, versus 39%. Só que quando vão exercer a profissão, por exemplo, na área jurídica, somente 37% das mulheres conseguem cargos de juízes, promotoras, por aí vai. 63% são exercidas por homens. A mesma coisa nos cargos de liderança das empresas. 37% por mulheres, 63% por homens. Ora, mas eu fui na faculdade para quê? As mulheres em 1980 ganhavam praticamente metade do que um homem ganhava. Em 2010, 1/3, e agora, em 2014, 18% menos, em geral, em cargos de liderança. 2006, 6 mil, 11 mil. Em 2015, as mulheres alcançaram os homens de 2006, nos Estados Unidos. Vamos para o Brasil. 1960, 16% das maiores de 15 anos apenas trabalhavam. E 90% das que trabalhavam o faziam em tarefas domésticas. Não é muito diferente de agora. Somente 0,14% das pessoas de sexo feminino tinham diploma universitário. E a maioria das que trabalhavam eram jovens e solteiras. As casadas não trabalhavam. Ganhavam 5 vezes menos do que os homens na mesma função. Não faz muito tempo, 1960, tá? Não votavam. Somente as que trabalhavam podiam votar. E se estavam casadas, o homem podia vetar o voto da mulher. Seus pais. Se sua mãe queria votar, seu pai podia dizer não, e sua mãe não votava. Neste país, não em Blablaquistão. Aqui. 2010, as que trabalham são maiores de 30 anos, a média de filhos diminuiu para 2 filhos, nessa época eram 6 filhos, a mulher vivia para ter filhos, e ainda ganham 30% menos do que o homem na mesma função, mas olha que interessante, elas são responsáveis únicas por 40% dos domicílios do Brasil. E isso só cresce. Em 2000, eram 25%. Hoje, 39%, quase 40% das mulheres são responsáveis únicas por seus lares e suas famílias. Isso quer dizer que 40% dos lares recebem menos dinheiro do que os outros 60%. Continuamos. Como se sentem? Como vibra isto? Como vibram os bombons? Entenderam o critério? Mesma qualificação, mesma formação, mesma inteligência, diferente oportunidade. No mundo, somente 5% tem cargos de chefia. CEOs, né? E nos últimos 20 anos, aproximadamente, o dobro de homens ascendeu mais do que as mulheres. E aí eu trouxe uma frase em espanhol, em homenagem a mim e a Maria, que é, não se trata de ter direitos a ser iguais. Não somos iguais. Nunca seremos iguais. Não se trata de sermos iguais. Se trata de ter um igual direito a sermos diferentes. E nisto, nós mulheres temos uma participação interessante, porque nós mulheres criamos os homens. Eu tenho 2 filhos homens e um enteado. Eu criei 3 homens. Eu tenho uma participação muito grande em criar esses filhos homens para que eles não sejam machistas. Sim? Provavelmente, muitos de nós, inclusive nós mulheres, perpetuamos esse modelo. Porque assim fomos educados. Faz sentido? Sim? Então, não se trata de que as mulheres e os homens sejamos iguais, se trata de que tenhamos a mesma condição de chegar lá. Sim? O que impulsiona na tua empresa a diversidade? E principalmente a diversidade de gênero. Há vários motivos para uma empresa
querer comprar o discurso de diversidade. E isso eu trouxe para que vocês pensem como membros de uma empresa, mas principalmente como líderes, aqueles que têm cargo de liderança ou que vão ter cargo de liderança no futuro, o quanto isso ressoa para você como teu valor. Às vezes a gente é forçado a trazer a diversidade. Por exemplo, em casos de migração. A Europa está trazendo agora a questão do leste europeu, mas né, da Ásia, da Síria, das pessoas, dos refugiados. Mas eu dei aula na Europa há muito tempo e houve uma migração da América Latina lá pelo ano 2001, onde, por exemplo, a Espanha recebeu muitíssimos argentinos, muitíssimos peruanos, equatorianos, bolivianos, paraguaios, mexicanos, colombianos. E aí a gente entra em um país desse e entra numa situação de segunda classe. Às vezes a gente consegue entrar em empresas como esta. E aí nós vamos ter que conviver com pessoas de outras etnias ou de outras nacionalidades ou culturas por uma questão de uma migração forçada por uma situação econômica, como é, ou política, né? A gente, às vezes, tem uma situação social, como pode ser a situação da pós-guerra. Por que as mulheres passam a trabalhar pós-guerra? Porque os homens tinham morrido. E as fábricas estavam ali. Senão, a gente seguiria lavando roupa. É isso. Ou porque existe a legislação que exige isso. Como no Brasil, a legislação de cotas para deficientes, para afrodescendentes. Ou porque a empresa decide ter governança corporativa, decide ter, por exemplo, ações em bolsa, tem que ter programa de diversidade. Por que minha empresa quer um programa de diversidade? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês refletirem. Vocês estão numa empresa que prima um programa de diversidade. Por que ela faz isto? Ou para que ela faz isto? E aí a gente pode se desvincular um pouco do discurso eclesiástico, evangélico, de estamos aqui para ser bonzinhos, para incluirmos todos. Há uma utilidade nisto. E a principal utilidade é que se você está numa empresa multinacional, você está numa empresa global. E se você está numa empresa global, todas as culturas estão interligadas. Pode ser que você não tenha noção disso, mas daqui a 5 minutos você vai estar trabalhando com um indiano, um chinês, uma mulher com burca. Burca não sei, mas jador com certeza. Burca acho que demora um pouco mais. Sim? Então, por que nós estamos falando de diversidade? Eu queria sair do discurso infantil de incluímos porque somos bonzinhos e dar-se conta de que se não incluímos, nos isolamos em um mundo globalizado. E quanto você, como líder, está preparado para liderar e incluir pessoas que trazem modelos mentais diferentes? Eu queria passar um pouquinho isso aqui e queria ver com vocês se vocês têm perguntas sobre a situação da mulher. Eu queria trazer essa questão do quem somos como organização e quem somos como pessoas. Eu gosto dessa imagem do Ubuntu. Uma pessoa é uma pessoa por causa dos demais. E aí eu vou entrar na questão da empatia. Você quer me fazer uma pergunta sobre a mulher ou posso ir para a empatia? Pode perguntar. Como ela vem se estendendo pelo tempo que nós... desde a, vamos dizer, da concepção do conhecimento do próprio ser humano até a situação atual. O que desencadeou essa diferença entre os sexos? O que desencadeou a diferença entre os sexos? O que desencadeou o que especificamente? A relação de poder? Tá. Posso ler uma cola que eu trouxe por se alguém me fazia essa pergunta? Eu vou entrar num tema que não é corporativo, mas talvez responda o que você está me perguntando. Segundo a ONU, no Brasil,
40% dos homicídios de mulheres são feitos por seu parceiro íntimo. De 2001 a 2012, 50.000 feminicídios foram feitos dentro de casa. De 2001 a 2012, 13 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão física. Em 2014, especificamente, 77% de mulheres das que sofreram violência sexual diariamente. Das mulheres que alegaram violência, 77% disseram que sofriam violência sexual diariamente. E dessas pessoas, 82% sofriam violência sexual dos seus parceiros e ex-parceiros. E nessas cenas, as crianças presenciavam em 64% ou sofriam junto em 18%. Em 2014, 47.000 mulheres denunciaram haver sido estupradas. E nos números oficiais, somente 10% das mulheres denunciam. Em uma pesquisa feita na rua, 54% das pessoas que declararam, que responderam à pesquisa, elas disseram que conhecem mulheres agredidas e 56% conhecem agressores de mulheres. Responde tua pergunta. Capacidade física. Basicamente, o que você está me dizendo é que o homem sempre dominou porque ele é mais forte que a mulher. Essa é a conclusão que eu chego. Então, o mais forte é relativo, porque eu não sei se um homem poderia aguentar uma dor de parto. Ou poderia levantar um carro se um filho está embaixo da roda. E essas são cenas que a gente sabe que a mulher faz, e a mulher fez, com uma força que a gente não sabe nem de onde sai. Eu tive 2 partos e eu não sabia que tinha essa força. Exato. Talvez há um construto social, que aí eu vou contar como se chama. Esse construto social se chama patriarcado. O patriarcado é um construto social, construto social, cultural, que faz parecer o predomínio masculino sobre a mulher como algo natural. Vou repetir. É um construto social que constrói uma ideia social, cultural, de predomínio masculino sobre a mulher e faz parecer isso natural. Natural. Eu te trouxe os dados, não de uma mulher mais forte ou mais débil, porque sobreviver ao estupro e à violência é de uma incrível fortaleza. Eu estou falando de uma questão que tem a ver com o lugar que a mulher ocupa numa relação onde ela é vista como um objeto sexual. E um objeto de procriação. Não como um igual. Não como macho e fêmea de uma espécie. Iguais. Quando você me pergunta aonde nasce tudo isto, eu não sei, não sou socióloga. Mas quando eu vejo esses números, eu posso imaginar povos na antiguidade entrando nas aldeias, sequestrando e estuprando. Eu sou judia, metade cristã. Meu pai é judeu, então não sou judia, porque os judeus são por mãe. E sabe por que os judeus são por mãe? Lei de ventre. Porque quando eles migravam e as mulheres eram estupradas, não se sabia quem era o pai. Então disseram, sabe o quê? Acabou. Filho de mãe judia é judeu, não importa quem é o pai. É nosso. Te emociona? É uma visão bastante interessante e legítima, né, do que. Sim. Então, se eu quero justificar pela biologia da testosterona e da força física, tudo bem. Mas é uma maneira de ver o mundo. Existem outras forças, outras inteligências, outras capacidades, outras habilidades. Essa é uma visão. Existem outras. Alguém levantou a mão por aqui. Eu queria chegar na empatia. Vamos lá.
na tua visão, por que as mulheres ainda se submetem a tais violências? Uhum. Porque eu vejo que independe de classe social a violência, Sim, né? Por que as mulheres se submetem a tais violências? Então, vamos lá. Tá. Eu dei plantão como psicóloga muito tempo numa delegacia, voluntariamente numa delegacia de defesa da mulher. E eu recebia mulheres golpeadas, estupradas, tal, e crianças também. Em vários anos, eu só recebi 5 casos, que eu me lembre, de pessoas de classe alta. Mas existem também. Também existe, tá? Por que a mulher se submete a isso? Eu vou te devolver a pergunta. O que você acha? Rapidinho, o que você acha? Sinceramente, eu não sei. Posso não responder? sei mesmo, Pode. Você chega a fazer uma denúncia e a pessoa que te toma a denúncia pergunta: o que você fez para ele te bater? A pessoa que te toma a denúncia pergunta: ele te estuprou? Como você estava vestida? O que você estava fazendo nesse lugar? Por isso as mulheres se submetem. Porque não existe uma cultura que as acolha. Eu vou para onde? Eu vou para onde? E essa delegacia só tem escrevente mulher. Nosso trabalho como psicóloga era modificar a instituição. E conseguimos modificar a instituição. Conseguimos fazer alterações na instituição. Mas essa é uma pergunta que eu te faço. Se você está desamparada, para onde você corre? Fora que existem outras patologias, outras coisas, que aí a gente vai entrar no mundo individual de cada um. Mas socialmente, para onde você vai? Se você está no Blablaquistão com uma burca, para onde você vai? Então, em outra dimensão, é muito parecido com o que acontece aqui conosco. Para onde a gente vai? E qual é o papel? Você falou para onde não você vai, e muitas vezes como é que você é recebida pela própria avaliação da mulher, da outra mulher. Porque, como você colocou, nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande na formação desses homens. E nós também sofremos a influência de outras mulheres da nossa vida que tiveram uma visão de mundo totalmente diferente e sofreram, né? Então, como que essas outras mulheres ajudam essas mulheres que passam por isso a perceber que elas podem se fazer diferente? Elas podem se ter uma atitude de confronto, de exposição. Então, eu não sei como é que isso é visto. Não é um tema simples. Precisa legislação, precisa conscientização, precisa educação, precisa muitas coisas. Agora, eu te respondo. Se minha mãe me pergunta o que eu vou fazer com uma filha mulher, se eu nasci há 50 anos e não tinha nome, então nós perpetuamos um modelo. Alguém tem que acordar. E a questão aqui não é ser mais que os homens, não é rivalizar os homens. Adoramos os homens. Fazemos filhos com os homens. Amamos os homens. Temos filhos homens. Não é uma polarização homem versus mulher. É uma raça humana que caminha junto. Com todos os seus gêneros. E com seus 2/3 sexos. Porque um versus o outro. E quando vamos ao mundo do trabalho, por que alguns 2 bombons e outros 3 bombons? A faculdade que ela fez não é mais desqualificada que a que ele fez. Menos qualificada. Muda com a consciência. Muda com a consciência, com a educação, com a legislação. Muda num movimento que não é fácil, não é simples. Isto que vocês estão fazendo está impactando muita gente. E essas pessoas vão impactar na educação dos seus filhos, vão impactar nas suas ações sociais, vão impactar no seu bairro, vão impactar... Né? Então, assim, é educação, é consciência. Né? Quando uma lei é promulgada a favor, por exemplo, a Lei Maria da Penha, eu não sei se vocês sabem, o que é a Lei Maria da Penha? Vou perguntar para o Rodrigo 1. Rodrigo 1, você tem a condição de ganhar mais um bombom. Rodrigo 1, o que é a Lei Maria da Penha?
é a lei que amplia os direitos das mulheres. Proteção, violência do lar. E se eu te contar que a Lei Maria da Penha é uma lei de violência doméstica e que se você for batido pela sua mulher, você pode apelar à Lei Maria da Penha para ser protegido. Achei ótimo você me falar. Você sabia que as pessoas não sabem? E você sabia? E você sabia que nos anos que eu estive na delegacia, nunca um homem foi? Mas existem homens que são agredidos? Então, essa é a questão que nós precisamos olhar, né? Bom, aqui tem uma pergunta. César. Não é nem pergunta, é mais só adicionar uma palavra que você falou, consciência, eu diria até sensibilização. Porque consciência, todo mundo é consciente, mas poucos são sensíveis ao fato. Que venha a sensibilidade de um homem. Obrigada. Muito obrigada. Que um homem se permita isso. Muito obrigada. Né? Nós, mulheres, mais de homens, fizemos coisas muito feias com vocês. E algumas coisas que fizemos foi dizer, homem não sente, a não ser raiva. Obrigada por ter trazido isso. Sim, claro. Qual é a sua interpretação hoje da lei com relação à maternidade e paternidade? Porque escuta-se muito, e realmente você deve ter mais exemplos do que eu tenho, que na prática, no processo de seleção, com certeza isso deve pesar para algumas indústrias, mas não passa também um pouco por que tem essa diferença tão grande de cobertura, vamos dizer assim, para quando você tem um filho? Isso podia ser igualar para que não tenha mais essa disparidade na contratação. Estamos perdendo público, temos que ir encerrando. Tá. Como estamos de tempo, Maria? Quanto? Temos 30 ainda? Opa! Opa! Muito bem. Você quer minha opinião? Eu não sou legisladora. Você quer minha opinião? Eu acho que eles deveriam ter iguais direitos. Sempre iguais direitos. Para tudo, iguais direitos. E nos países de primeiro mundo, há iguais direitos. Porque eu amamento o nenê e me apoio no meu parceiro. A família recebeu um nenê, não é a mulher que recebeu um nenê. Para mim, iguais direitos. É o que eu acho. Tá? Agora, se estamos pensando que nos anos 60 a mulher nem votava, que ela consiga se afastar 6 meses para dar de mamar para o seu nenê e cuidar do seu nenê, estamos na glória. Mas o que você está falando é real, iguais direitos. Quando a gente fala igualdade de gênero, a gente não está falando mulheres e homens são iguais. Não somos iguais. Eu tenho curvas que você não tem. Você tem que engordar muito para ter as curvas que eu tenho. Tá? É igualdade de direito, é igualdade de oportunidades. Quando você vê a Constituição de um país, diz que todos os habitantes desse país e todos os cidadãos desse país são iguais. Só que no uso e costume, isso não acontece. E isso serve para todas as diversidades. Todas as diferenças, não só para a mulher. Respondi? Ok. Bom, vamos para o Ubuntu. Tem mais uma pergunta. Sim. Na verdade, eu vou voltar ao tema da Débora, Sim. Porque como eu vejo a violência doméstica, né? Essa é minha visão assim, Sim. mais social. A violência aqui no Brasil, quer dizer, no mundo, ela sempre foi vista de uma forma muito banalizada. Uhum. Então, desde criança, você escuta que essa criança é assim porque ela não apanha, porque você não bate nela, porque criança só entende apanhando. Então, a integridade física dela, no subconsciente, fica: eu apanhei porque eu mereci, de alguma forma. Então, a mulher se sujeita a esse tipo de violência porque, desde criança, ela foi condicionada a entender a violência como uma forma de disciplina. Então, se você não apanha, você não é disciplinado. Então,
É assim que eu vejo esse aceite da violência por parte da mulher. É uma E, parte. além do que, a violência doméstica do pai bater na mãe é de gerações. Então, a mãe viu a avó apanhar. Sim. E a filha vê a mãe apanhar do pai. Sim. Então, para ela, é vista de uma forma muito natural essa violência. Então, ela fala, tudo bem, pelo menos ele não me bateu. Pelo menos ele não me deixou com o olho roxo. Eu vou conseguir trabalhar amanhã Sim, porque eu não mas estou se com nenhum você me hematoma. permite, Então, mas se você me permite, não é que é vista como natural. É um pouco mais profundo. Tem conotações mais profundas. Você tem razão no sentido de você trazer o quanto nós convivemos com a violência sem espantar-nos com ela. Mas não é uma questão natural. É toda uma construção social que não denuncia. Que não denuncia. Você escuta seu vizinho, a mulher apanhando, e você não chama a polícia. É coisa deles. Tá? A gente não é, como sociedade, como tribo, acolhedora. Então, como você não tem mecanismos que te protejam, você vai correr para onde? O cara fala assim, você vai me denunciar? Amanhã eu te pego de novo. Não é que ela está acostumada a que lhe batam. E tudo bem. Entendo que você está falando sobre a questão de trazer a violência para dentro de casa. Mas quando o Rodrigo me pergunta, por que, então, aonde nasceu isto? Nasce isto de um construto social onde se é visto a supremacia do masculino sobre o feminino como sendo algo natural, algo biológico, quando não é. Tá? Se isto tem a ver com o uso sexual da mulher, se isto tem a ver com o uso reprodutivo da mulher, a minha intuição me diz que é por aí. Tá? O que diz a mídia? A mídia diz que no dia de hoje existem escravas sexuais no mundo. No dia de hoje, o negócio que dá mais dinheiro no mundo é a trata de pessoas. E dessa trata de pessoas, a maior porcentagem são escravas sexuais. Do que estamos falando? Mais que drogas, mais que armas, mais que... É trata de gente. Quem tem filha mulher aqui? É disso que nós estamos falando. Então, assim, entendo que você está falando de trazer a violência para casa, eu só acho que não é assim, ela vê como natural. Porque não vê como natural. Não tem saída. Como sociedade, não tem saída. Pode ser que a consciência não venha, a sensibilidade não venha. E aí é natural esperar um filho e esperar um homem. Tomara que seja homem. Tudo bem? É só pontos de vista. Ninguém tem razão e ninguém não tem razão. Todos temos razão. Então, o Ubuntu vai falar que uma pessoa é uma pessoa por causa dos demais. O que significa isso? Significa que eu só me construo como pessoa a partir do olhar do outro. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala assim, oi, tudo bem? Tudo. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Vai que eu falo, oi, tudo bem? E a pessoa fala, não. E começa a me contar. Aí que eu saio correndo e falo assim, não quero saber. Né? Bom, essa tribo não fala, oi, tudo bem. Essa tribo fala assim, Rodrigo, em vez de falar, oi, tudo bem, fala, Rodrigo, eu te vejo. E a pessoa responde, eu estou aqui. Rodrigo, eu te vejo. Andreia, eu te vejo. Simone, eu te vejo. Maria, eu te vejo. Tá. Uma pessoa é uma pessoa por causa dos demais. Eu me reconheço como ser a partir do olhar dos demais. E vou conectar com o que você falou. Se eu tenho gerações e gerações e gerações e gerações e séculos e séculos e séculos e séculos de minusvalia, como eu vou me reconhecer? Claro, exatamente. Se eu, sociedade patriarcal, te vejo desta forma, como você se vê? Vamos para a empatia? Sim, perdão. Dando um exemplo, essa questão de como você se vê, por exemplo, no ambiente fabril, não sei como é a Cargill, depois eu queria até perguntar, que
Mas, por exemplo, numa fábrica, onde principalmente eu trabalhei, 100% dos mecânicos, eletricistas eram homens. E não tinha mulher porque elas não se viam ali. Então, é muito essa questão. Se você não vê um espelho ali, você não se vê naquele lugar. No trabalho de diversidade e inclusão que eu faço nas empresas, que é um workshop mais longo, há um exercício que se chama Guerra dos Sexos. E aí eu pergunto, eu faço um grupo de homens e um grupo de mulheres. E aí como homem eu tenho o quê? Como mulher eu tenho o quê? E aí escuto. Como homem eu tenho o quê? Ser provedor, arrumar o carro, cuidar, arrumar as coisas que se quebram na casa, respeitar a mãe dela, blá, blá. Como mulher eu tenho o quê? Estar depilada, fazer a mão, o pé, o cabelo toda semana, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, cuidar do marido, estar disposta para transar todos os dias, blá, 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 blá. Quem construiu isso? Elas mesmas construíram isso. E elas mesmas construíram isso a partir da educação que receberam. Então, quando você fala assim, ela não se vê como eletricista, claro, porque quando ela queria ser eletricista e queria ir pegar as ferramentas do pai, o pai disse para ela, deixa isso, Mariazinha, vai lá brincar de panela com a mamãe. Isso era coisa de menina. Ou pior, quando o menino queria cozinhar, a mãe dizia, sai daqui, pega uma ferramenta e vai brincar com o seu pai e arrumar o carro, que seu pai está lá arrumando o carro. O que foi? 20 minutos. Sim. Maria está me... O que eu estou fazendo aqui? Então, peraí. Não, então, tem uma coisa antes. Pessoal que controlar minha palestra. Não dá, né? Calma, calma. Tá. Então, antes de você pôr o vídeo. Não, volta para o Ubuntu. Não me revela os slides antes. Não me faz bagunça. Bom, vamos lá. Então, eu vou entrar agora na questão da empatia, porque, como o César bem falou, da questão da sensibilidade, é super importante que a gente entenda que, assim, quem é homem, quem é mulher, e nós precisamos desenvolver um sentimento de empatia. Quem é afrodescendente nunca será branco, quem é branco nunca será afrodescendente, quem tem ascendência judia não será chinês, quem é chinês não será judeu, e não é uma questão de igualdade, é uma pasteurização. É uma questão, como o Laertes aqui colocou, de respeito. Né? E respeito é a voz do peito. Né? Então, é levar no peito, é levar aqui dentro o outro. O que vocês entendem como empatia? Bem rapidamente que eu vou passar um vídeo. O que você entende como empatia? É olhar o outro. E se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar do outro. O que você entende como empatia? Respeito pelo outro. O que você entende? Lugar comum. Qual a definição comum de empatia? Entender as diferenças e aceitá-las. Perfeito. Tudo bem. O que você entende como empatia? Ser reconhecido pelo outro. Ok. A gente sabe, normalmente escuta a definição mais básica, isso que vocês todos falaram, e que a nossa amiga aqui colocou, que é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Agora parem para pensar um minuto. Posso? Levanta a câmera, senão você vai jogar ela no chão. Dá para Maria. Posso? Eu vou me colocar no lugar do outro. Dá para a gente se colocar no lugar do outro? Dessa forma, não. Não. Nem dessa, nem da outra. Dá para a gente realmente se colocar no lugar do outro? Eu trabalho com voluntários da ACD. Voluntários que atendem famílias que têm filhos deficientes. Dá realmente para eu me colocar no lugar da mãe que tem um filho deficiente? E aí o que eu queria era dizer para vocês, empatia é se colocar no lugar do outro. E agora eu vou dizer, empatia 2.0 é posso respeitar o que você sente
sem necessidade de eu passar o que você sente pelo meu crivo, sem eu sentar no seu lugar, sem fazer uma hemodiálise do seu sentimento, passá-lo por mim e voltar para você, porque de alguma maneira, sutilmente, isso acaba sendo uma forma de julgar o que você sente. Sim? Sim? Se você me disse que está triste porque morreu o seu cachorro, eu não preciso dizer para você ficar feliz, eu não preciso dizer para você que eu fico mais triste porque morreu minha mãe e não o cachorro, eu não preciso dizer para você que pior são as criancinhas da favela que nem cachorro tem, eu não preciso dizer uma série de coisas que tem a ver com julgar o sentimento teu. Ou nem sequer dizer, eu também, meu cachorro morreu uma vez e eu estou sentindo a mesma coisa que você sente. Basta que você me diga que está triste, que para mim é suficiente. Vou passar um vídeo para a gente terminar. Esse vídeo foi feito nos Estados Unidos para treinar pessoas que trabalhavam numa clínica, num hospital em Cleveland, e que tinham que lidar com as mais diversas situações. E eu gostaria que vocês olhassem esse vídeo como uma forma de empatia. Vamos lá. Pode ir. Me apressou, tá vendo? Agora você me apressou.
A parte de um pressuposto de que cada um tem suas batalhas. Eu não sei qual é a batalha do outro. Né? Fecho com uma frase do Saramago, que é... Cadê a frase do Saramago? Próxima. Essa. Põe na modo apresentação para mim, por favor. Obrigada. Tolerar a existência do outro e permitir que ele seja diferente ainda é muito pouco. Quando se tolera, apenas se concede. E essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Obrigada pela atenção, por um mundo mais igual. Muito obrigada. Muito obrigada, Pamela. A gente agora vai passar 5 minutinhos um vídeo corporativo, tá? Sobre empatia. WN do MOB, pode escrever nesse e-mail aqui, que a gente colocou aqui na louça, tá? É cwn_br_spo@cargill.com. E a gente queria reforçar, a gente está mandando uma pesquisa para todos vocês, faz uns 15 dias mais ou menos. Vamos reforçar por meio de um link, para que vocês nos ajudem a completar lá a pesquisa, que nós queremos saber que barreiras nós, como mulheres, temos dentro da Cargill. O que barreiras vocês, como homens, entendem que as mulheres dentro da Cargill estão experimentando no dia a dia. Houveram questões a respeito se eu era casado, se eu tinha filhos, né? São questões de ordem bastante genéricas. Né? Então, um questionamento direto sobre esse fato, não. Já fui questionada, mas no meu caso também, como eu sou solteira, e para mim nunca influenciou muito. Então, acho que o entrevistado tem sempre assim, chegar no horário, buscar entender o que é a vaga. É muito importante você conhecer quais são as expectativas da empresa. Não diretamente, não. Claramente não. E se já duvidaram, eu espero ter provado o contrário. É normal. Entrar, fazer o que eu tenho para fazer e sair. Vou e saio tranquilamente. Você vai para uma entrevista e logo de cara é perguntada se você quer casar, se você quer ter filhos. É um questionamento que às vezes a gente pensa, será que eu não vou atender a expectativa por querer casar ou querer ter filhos? E se eu não quiser ter, não é por causa do meu emprego, pode ser uma opção pessoal. Para ir a uma entrevista de emprego, requer toda uma preparação psicológica, não só por conta do nervoso que é ir numa entrevista de emprego. É mais um receio de aceitação sobre minha estética e meu cabelo. E se em algum momento eu vou sofrer alguma discriminação por isso. O que é essa boa aparência? Eu não poder expressar as minhas raízes? Porque eu sei do meu potencial como pessoa, como profissional, e eu também sei dos meus limites. Mas eu não sei se todas as pessoas acreditam nisso. Se as pessoas confiam numa pessoa com deficiência física.
Sou lésbica. Já sofri diversas formas de preconceito, mas a que mais me incomoda e me constrange até os dias de hoje é o simples fato de ir a um banheiro público. As pessoas me olham como se eu fosse um ser estranho, um ser de outro mundo. Tem aquelas que são cruéis, que não apenas sentem-se incomodadas, mas que olham com raiva, repulsa, reprovação. Eu sinceramente evito ao máximo ir a esses banheiros. É um tormento, porque eu sempre saio de lá com uma sensação horrível. Fala, gente, na boa, não dá para ser assim. É um ser humano que está ali do lado, independente de qualquer condição ali, qualquer situação, qualquer escolha, qualquer momento de vida. O ser humano que está colocado ali, eu fico super triste de ouvir os dados. Eu acho que isso é meio você tomar um soco aí de falar assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que só a tristeza por saber que há muito ódio, se você não se parece, ou se você não se enquadra naquele grupo, você não é merecedor, você deve ser infeliz, sua vida deve ser mais difícil. É uma perspectiva totalmente diferente daquela que eu tinha. Alguma coisa para mim que é rotineira, para outras pessoas é uma experiência, né? Cada vez que entra, será que alguém vai me olhar de uma forma estranha? Uma coisa é você ter a sua opinião a respeito de um determinado assunto, que você tem a sua ótica para analisar. E a outra é você se colocar na posição da outra pessoa. Me toca bastante, porque é muito diferente. Em especial, uma delas eu conheço e eu lamento muito que ela tenha que passar por isso. Na verdade, eu tenho uma irmã lésbica e eu sei o que ela passa. E eu sei ainda tudo que ela vai passar. Eu fiquei bastante cansada de saber que isso acontece no nosso meio. A gente ainda tem pessoas que duvidem da capacidade de alguém ou julguem alguém pelo que elas olham ou imaginam que elas sejam sem nem mesmo conhecer. Às vezes, para a pessoa que sendo empática, talvez para ela não possa parecer algo importante ou possa não fazer tanta diferença. Mas para o outro que já está se sentindo desvalorizado, para o outro faz uma diferença muito grande. Que o diálogo, a conversa, ela é uma excelente chave para mudar muita coisa dentro da gente. Pessoal, muito obrigada pela participação. Amanhã, lembrando que a gente tem o evento do Pride e na sexta a gente tem o evento da Voz Cardil. A gente está na metade da semana, ainda estão faltando 2 eventos. Convidamos vocês para participarem nesses outros 2 eventos que estão faltando, já que com isso a gente promove um ambiente mais empático aqui dentro da Cardil. Obrigada.